Então vamos lá, pessoal. Começando a aula de hoje, só vou dar uma relembrada no que a gente falou na aula passada. Bem rapidamente, eu apresentei para vocês o que era o servlet, não é isso? É claro que antes a gente falou um pouquinho sobre a questão do que é um servidor web, o que é um web container, falou um pouquinho sobre HTML, e aí a gente começou a apresentar o que é a tecnologia Java Web, em que ela se baseia no servlet. Então, relembrando para vocês, a tecnologia Java Web, né? Ela se baseia na classe Servlet, onde a classe Servlet nada mais é do que uma classe Java que roda em threads dentro do Web Container, né? Então a gente viu aquela figurinha nos slides da aula passada. Deixa eu abrir aqui os slides. Essa figurinha aqui, né? Onde a gente mostra a requisição HTTP, né? E aí eu falei para vocês que aqui chega na máquina, né? Protocolo TCP para a porta. Se for a porta do web server, ele vai pegar e vai redirecionar para o web container. O web container é o cara responsável por ter o quê? As instâncias dos servlets. Então, são o quê? De certa forma, são os objetos, né? As instâncias de objeto que o web container tem. Lembrando que eu posso ter instâncias diferentes do mesmo objeto, aonde aonde eu posso ter duas instâncias do mesmo objeto rodando em máquinas diferentes, tá? Então, tem uma diferençazinha entre classe, objeto e instância que eu vou botar um material, um videozinho explicando para vocês. Mas na prática, quando a gente fala de instância, nesse caso a gente está falando do mesmo objeto, certo? Então, a brincadeira que a gente vai fazer aqui no curso é receber uma requisição HTTP, ela é traduzida para um web container como uma mensagem para um objeto que é um servlet, e aí essa mensagem vai ter que ser traduzida como o quê? Como uma chamada para o método, na verdade uma mensagem, né, para o método get ou para o método post. E aí a gente começou a brincar com isso rapidamente. Então, relembrando rapidamente, né, toda classe que é um servlet tem uma anotação, que é um mapeamento. Então, se eu estou num projeto, né, por exemplo, www.scc.ufrj.com.br/comp3, aí eu tenho que marcar o mapping, o mapeamento de qual é a URL que vai chamar o web servlet. Então, aqui o /hello me diz que quando eu fizer /comp3/hello, uma mensagem vai ser enviada para o método get ou para o método post, né? Então, aqui, a mensagem que chega de uma requisição HTTP GET invoca o método do GET, dessa minha classe aqui, né? Olá mundo, e ela recebe dois objetos, um objeto request e um objeto response. E eu falei rapidamente sobre eles. Então, na prática, a gente não cria nada, a gente não vai criar a resposta HTTP. O que a gente vai fazer é receber uma requisição HTTP, um objeto que está dentro do request, e alterar a sua resposta, que é um objeto que está dentro do response. Então, dentro do response, tem todos os métodos que são necessários para a gente poder alterar a resposta HTTP. Se a gente não alterar, ele vai dar um HTTP 200 com o conteúdo em branco. O navegador vai apresentar uma página em branco. Se eu fizer uma requisição GET para o meu servidor nessa URL /hello e não tiver o método do GET implementado na classe, o que vai acontecer? Vai aparecer uma... Só um instantinho. Uma resposta HTTP 404, que significa que a página não foi encontrada. Tá bom? Então, nesse exemplo do slide, eu não tenho método do post, então se alguém fizer uma requisição HTTP do post, essa resposta vai ser um HTTP 404. Beleza? Aí a gente brincou um pouquinho com o Eclipse, né? A gente fez alguns projetinhos, onde, por exemplo, a gente fez o exemplo, né, lá do curso, fez um Olá Mundo, falei para vocês que dá para imprimir
response.getWriter, adicionando o conteúdo em HTML direto, como se a gente estivesse imprimindo na tela. Opa, desculpa, esse é o Lamundo aqui. Vocês estão conseguindo ver, né? Então, a gente pegou lá response. Não é esse cara. Minha máquina está dando umas congeladas. E aí... Pronto, desculpem. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um pequeno teste, aonde a gente responde nele uma paginazinha HTML, né? Como a gente não alterou dentro da minha resposta do HTTP o header dizendo que é um HTML, ele, por padrão, tenta interpretar esse texto como se fosse um HTML. Se eu tivesse imprimido qualquer coisa que não fosse um HTML, ele não ia conseguir interpretar como HTML. Bom, aí eu mostrei para vocês, né, lembrando a URL, ó, é case sensitive, tá certo? Então, se o T é maiúsculo, a gente tem que colocar um link maiúsculo. Bom, aí a gente fez várias brincadeiras, né? A gente criou um servlet aqui, o Lamundo. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês, tá? A gente fez um método do get, né, onde a gente imprimiu algumas coisas, a gente mexeu no conteúdo, lembrando o que é o content type aqui dentro do HTTP. Eu estou dizendo que eu estou respondendo um texto e que é para interpretar como HTML. Tá certo? E aí a gente fez outras brincadeiras. Eu mostrei para vocês que o mapping, por exemplo, pode ter extensões diferentes. Então eu fiz uma brincadeira em que a gente criava um url.php para enganar as pessoas, né? Tá certo? Até aí tranquilo, né? Então a gente vai avançar um pouquinho na aula de hoje. Vocês vão ver que eu vou ser um pouquinho mais pragmático, porque senão a gente não avança muito. Então, o método do get trata das requisições URL, né, por URL, onde os parâmetros vão ser passados direto na URL. Pronto. E aí vai. Bom, aí eu comecei a falar com vocês um pouquinho sobre a estrutura. Desculpem, eu não vi que eu estava na apresentação do Eclipse. Eu comecei a falar um pouquinho sobre a estrutura do seu projeto. Então, se vocês forem notar, o projeto do Eclipse tem uma cara parecida com isso. Essas pastinhas que a gente vai ter aqui vão aparecer no projeto do Eclipse. Qual é a diferença? A diferença é que no Eclipse vão aparecer algumas configurações próprias dele, né? O SRC, então vocês vão ver várias coisas. Mas se vocês olharem lá, o Eclipse tem... Está travando aqui. Apareceu, né? Várias pastinhas e o Web Content. Então, na prática, para o nosso servidor web, para o Web Container interpretar, o que é entregue para o Web Container, né, para o servidor, é essa pastinha Web Content, tá certo? Então, é o projeto do Eclipse. Isso aqui são arquivos de configuração, né? Você pode colocar umas libs aqui se você quiser, mas o que vai ser entregue realmente são essas pastinhas aqui. Dentro do WebInf a gente vai ver algumas coisas, e aí eu vou voltar lá para o slide que fica mais fácil de mostrar para vocês. Então aqui, ó, WebInf, quando a gente for fazer o deploy, né, que é colocar os arquivos dentro do servidor, pastinhas HTML ficam na raiz do WebInf. Então, como a JSP tem um script em Java e o HTML, ela vai ficar aqui, mas depois a gente pode organizar um pouquinho melhor, né? Dentro do WebInf vai aparecer um WebXML. O que é o WebXML? Na prática, é o arquivo XML que vai escrever a URL para aquele mapping que a gente colocou no @servlet. Então, ó, esse @servlet que aparece aqui, ó, ele também pode ser escrito no WebInf. É que aqui ainda não está aparecendo as informações do deploy. Depois eu mostro para vocês. Mas aqui tem um WebXML.
eu ver se eu consigo abrir por fora, aí eu mostro para vocês. Depois eu faço isso, para não perder muito tempo. E esse web XML vão ser tags XML que vão mostrar, olha, a classe na pasta tal, no arquivo test1.java é mapeado para o /test1 e assim vai. E o struct config vocês não vão mexer agora, isso daí é para mexer com o framework do struct, tá bom? Beleza, o mais importante para a gente falar na aula de hoje é o ciclo de vida do servlet, tá? Então, em primeiro momento, a gente vai entender como é que é essa relação da requisição HTTP e a instância do servlet. A gente tem que entender quando ele é criado, quando ele é instanciado e quando o método GET, o método POST ou o método service, que eu ainda não falei para vocês, vão ser invocados. Por que isso é importante? Porque diferente do padrão que vocês já estavam acostumados, né? Agora eu dou new numa classe, eu tenho um método main na minha classe Java, a gente não tem mais essa transparência. Desculpem, eu estou falando do slide, eu estou ainda no Eclipse. Desculpem, hoje eu estou meio sonolento. Bom, vamos voltar. Então agora a gente tem que falar um pouquinho sobre o ciclo de vida de um servlet, né? Então vocês vão ver nesse slide que eu vou falar um pouquinho de como é que ele é instanciado, o objeto, como é que o método GET quando ele é executado, quando o do POST é executado, o que é o método do service e assim vai. Obrigado, Marcos, por me avisar, né? Então, a gente tem que entender essa dinâmica, porque agora a gente não tem mais controle sobre a instanciação do objeto, né? Ou melhor, a gente não tem mais controle de quando a gente cria a instância do objeto e quando a gente mata a instância do objeto. Quem faz isso é o web container, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos supor que você tem lá um servlet que você acabou de criar, tá certo? E não aconteceu nada com ele ainda. Então, vamos lá. Chegou uma requisição, né, naquela figurinha que a gente viu. Deixa eu voltar com ela aqui. Então, nessa figurinha aqui. Passei demais. Chegou uma requisição HTTP, o web server vai mapear junto com o web container, eu vou falar o Tomcat porque esses dois caras são Tomcat. O Tomcat vai mapear aquilo para um servlet, né? Através daquele mapa que a gente tem no @servlet. Quando ele faz isso, e o servlet só foi instanciado, só foi colocado agora, o web container vai criar uma instância, né? Em seguida, ele vai invocar o método service. Então, vocês vão ver que tem vários métodos dentro da classe Py que a gente estende no nosso servlet, que a gente tem que evitar de sobrescrever. Por quê? Porque o método service, a gente até pode colocar algumas diretivas de segurança, mas depois a gente tem que chamar o da superclasse de novo de algum jeito, senão o método do get e o método do post não são executados corretamente. Bom, mas isso eu falo um pouquinho mais lá para frente. Depois do service, o próprio servlet vai decidir se aquilo vai invocar o método get ou o método post. Tá certo? Então vai ser ele que vai fazer o quê? Do get, passar o request, passar o response. Ou do post, passar o request e passar o response. Em seguida, o que ele vai fazer? Ele vai... desculpa, em seguida não. Se por acaso a gente matar o servidor web, aí ele vai invocar o método destroy do servlet e depois remover o servlet da memória. Então, vocês vão notar que eu ainda não falei nessa figura aí que está aparecendo para vocês, nessa figurinha aqui, né, em que momento isso acontece. Mas, na verdade, o que eu estou mostrando para vocês é o ciclo de vida. Né? Tem uma instância, invoca o método service, do get ou do post, invoca o método service, do get ou do post, invoca o método service, do get ou do post. Aconteceu alguma coisa que a instância foi removida, né? Acabou a luz, por exemplo. Ele cria a instância de novo, invoca o método service do get ou do post. Desliguei o servidor web, por exemplo. Aí ele vai invocar o destroyer do servlet, né? Vocês não viram muito isso em Comp3, mas toda classe tem um método construtor e um método destrutor. Tá? Por padrão, a gente não faz o método destrutor de uma classe, por quê?
porque a gente sabe que no Java tem um garbage collector, então a gente não consegue matar o servlet. Se a gente não consegue matar o servlet, a gente não tem garantia de que o método destroy do servlet vai ser chamado. Mas, a partir de agora, o que vai acontecer? Quem comanda isso é o web container. Então, a gente sabe que em algum momento ele vai fazer o destroy do servlet, em seguida ele vai remover o servlet da memória. Então, vamos lá. O que acontece quando a gente está criando uma instância? Ele carrega a classe do servlet. O carregar a classe do servlet pode ser compilar a classe para o bytecode, lá para o código intermediário, ou não, se já tiver. Instanciar. O que é instanciar? É o que vocês estão acostumados a fazer, que é dar um new na classe. Né? Dei new na classe, criei uma instância. Então, quando ele instancia, ele chama o construtor padrão do Java, que vocês devem ter acostumado, já devem estar acostumados a fazer por conta lá de comp2. Em seguida, eles inicializam o servlet. E aí vocês têm que tomar cuidado para não confundir o construtor padrão com o método init. Eu falo um pouquinho disso um pouco mais à frente. Construtor padrão é quando eu denomino um objeto, tá certo? Depois eu chamo o método init. Então, na prática, o construtor padrão só enxerga o objeto cru. O método init ele enxerga um negócio chamado contexto do servlet. O que é o contexto do servlet? A gente vai conseguir configurar dentro do ambiente, que é o web container, uma porção de coisa. Então, diretiva de segurança, diretiva de acesso a recursos, quem pode enxergar determinado recurso, né? Por exemplo, um disco ou uma conexão de banco de dados, ou algum recurso que requer algum tipo de credencial a mais. Então, esse método init vai poder acessar esse contexto e ter essas informações que estão no contexto do servlet naquele momento. É diferente do construtor padrão. O construtor padrão não enxerga o contexto. Ele simplesmente instancia o objeto Java, que nem a gente está acostumado a fazer. Tudo bem até aí? Show. Beleza. E o resto da turma, tá comigo? Ou todo mundo dormiu? Eu estou cheio de sono. Não sei se... Ah, legal. Então, vamos lá. Então, primeiro a gente vai desmistificar essa diferença do método init. Então, é o que eu falei para vocês. O método construtor é o que vocês estão acostumados a fazer, né? Da new, instancia os objetos que são composições ou agregações, né? Um carro tem rodas. Um carro só existe com as rodas. Então, quando você cria o carro, ele já cria as rodas do carro. Esse é um exemplo. Mas isso é de responsabilidade do método construtor e ele não acessa o contexto. Então, o contexto pode ser essas informações que estão aí no slide, né? Diretiva de segurança, serviços de nomes e diretórios e algumas coisas que só aquele servlet pode acessar. Bom, e aí, lembrando sempre que o que a gente tem é requisições do tipo get, do tipo post. Pô, Duarte, mas você falou que tem outras requisições do tipo put. Sim, se tem uma requisição HTTP put, eu tenho um método do put dentro do meu web servlet, tá certo? Então, também tem esse método, só não vou trabalhar com vocês porque não é de competência do curso a gente ficar fazendo put. Então, para a gente não perder tempo, só estou falando para vocês que todos os métodos, todas as requisições HTTP são mapeadas em método do, né? Faça do, faça o get, do post, faça o post. Então, vou ter do put, né? Que vocês vão sobrescrever e aí o web servlet entende que tem que executar aquele método no momento em que chegar uma requisição HTTP daquele tipo. Então, a gente tem um objeto response e um objeto request, né? Aí eu falei para vocês que o setContentType é um método que a gente acaba usando para dizer qual é o tipo de recurso que a gente está respondendo, certo? E o método getWriter a gente usa para enviar o arquivo HTML e aí é a página web que a gente vai trabalhar no curso. Bom, então,
a gente não precisa gerar HTML quando a gente está respondendo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina que a gente está criando um serviço, né, para um aplicativo. Então, o que vocês vão aprender lá quando estiverem aprendendo a desenvolver tecnologias do tipo Android, ou né, Windows Phone, ou para o iPhone lá? Vocês vão aprender uma linguagem específica e técnicas específicas para desenvolver um serviço, né? Mas na verdade um programinha que fica rodando dentro do celular. É claro que esse programinha também tem que acessar a informação de um servidor. Então você pode fazer, por exemplo, um serviço que responde uma informação como XML ou como um JSON, né? O que é um JSON? É o JavaScript Object Notation, a notação em objeto JavaScript. E ela surgiu porque, às vezes, responder isso como XML fica muito grande. Então, a notação XML, ela responde muitos caracteres. Se você tem uma rede que você não pode ocupar muito banda, você não pode gastar muito, então o XML pode atrapalhar nesse sentido. Em contrapartida, o XML tem uma semântica, né, que anota as coisas para que você possa fazer coisas mais sofisticadas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de web semântica, a gente está falando de anotações em HTML que tem significado, que você vai poder dizer, olha, eu criei uma tag nova que tem um significado diferente. E aí quem usa isso? Um exemplo são as páginas que o Google indexa, né? Se você indexar a sua página usando algumas informações interessantes, o Google consegue responder na busca resumos sobre a sua página. Tudo bem? Mas, de novo, isso não é do contexto do curso a gente falar, só estou comentando que a gente pode responder. Então, o que a gente faz no servlet? Recebe uma requisição HTTP e faz uma resposta HTTP. Essa resposta HTTP pode cuspir um HTML na tela, pode apresentar um arquivo binário, pode apresentar um arquivo que é interpretado como um vídeo, ou coisas do gênero. Ou a gente pode redirecionar para coisas que estão dentro do web server. Tá? Então, por exemplo, eu posso simplesmente falar, olha, essa requisição aqui, né, tem um parâmetro que ele pediu e eu vou apresentar uma página HTML que já existe. Ah, tem um parâmetro aqui que ele escolheu que vai para uma outra página HTML existente, certo? Ou a gente pode escolher uma página JSP, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, né, que vai apresentar um conteúdo para o seu usuário final. Uma coisa interessante é que a gente pode redirecionar para outros servlets. E aí eu vou mostrar para vocês que existem duas formas de a gente fazer esse tipo de coisa. Uma forma, a gente manda o navegador redirecionar, é como se eu falasse assim, olha, vai para esta página aqui. Né? E aí o navegador literalmente muda a URL, ele vai para uma outra forma de requisição, então assim, ele perde o contexto anterior e cria um novo contexto. E também tem uma forma de você internamente chamar outro servlet para responder à requisição HTML. Então, é como se um servlet delegasse uma parte do processamento do HTTP para outro servlet. Fiz uma parte e delego para outro servlet. Tudo bem, pessoal? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês como é que a gente faz isso no Eclipse. Tudo bem? Então vamos lá. Agora a brincadeira é que vocês entendam essas duas formas de requisição, tá bom? Response.sendRedirect e response.getDispatcher. Então, sendRedirect. Então, no sendRedirect, o servlet vai falar assim, olha, ok, eu já respondi, mas vai nesse outro servlet aqui, browser, para terminar a cadeia de respostas que você precisa. Tudo bem? Então, enviar um redirecionamento.
Se vocês tiverem dúvidas sobre a diferença entre um e outro, tenta sempre olhar o nome do que faz, né? Resposta HTTP, mande o navegador redirecionar para essa URL. Segundo método, vou pegar alguém, request, alguém que vai despachar é feio, mas é o que eu vou falar, né, por enquanto. E esse cara vai responder à requisição original do servlet. Beleza, pessoal? Estou fazendo umas pausas porque isso é um pouquinho complicado para vocês não misturarem, mas daqui a pouquinho eu vou fazer um exemplo. Então, send redirect. O servlet manda o navegador redirecionar. Request dispatcher, ele vai despachar a requisição HTTP internamente, tanto o request quanto o response. Ele pega aquele objeto e manda para outro servlet, sem que o navegador saiba. O navegador vai continuar olhando para aquela tela e vai continuar esperando uma resposta da mesma requisição HTTP. No primeiro, o navegador faz mais uma requisição HTTP. No segundo, ele mantém aquela requisição HTTP e ele vai redirecionar para um outro objeto que vai responder mais alguma coisa dentro do objeto response, ou ele vai simplesmente apresentar o resultado final. Então, o objeto request_dispatcher encaminha a resposta para ser processada. Ele encaminha a resposta e encaminha a requisição também. Então, se você tiver um servlet, ele tem que estar no mesmo web container, de preferência no mesmo projeto, tá certo? E os objetos request e response são encaminhados. Eu espero que nessa altura do campeonato vocês já entendam que a gente sempre vai alterar o response e a gente vai ler o request, tá bom? É claro que se eu tenho uma informação para passar de um servlet para JSP ou de um servlet para o outro servlet, a gente vai colocar essa informação dentro do response ou de algo que eu vou falar, que a gente chama de sessão, encaminhar o response e aí o cara lida com isso. Tudo bem até aí? Assim, uma coisa importante que eu não falei é que os parâmetros são enviados na requisição e eles continuam sendo acessíveis. Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar com os formulários. Eu sei que vocês estão um pouquinho ansiosos para poder escrever alguma coisa no formulário e apresentar na tela final. Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar com isso já, tá? Então, lembrando, redirect redireciona, dispatch encaminha, beleza? Coisas interessantes para a gente fazer no redirect. Problemas que a gente pode ter. Imagina que eu tenho uma página de... Nesse exemplo aí, né, a gente está falando de fazer uma transação financeira. Imagina que você está lá no teu banco e quis fazer uma transferência. Se você continuar na mesma URL e apertar 3 vezes o botão de transferência e isso não for tratado, pode ser que você mande 3 requisições em paralelo de transferir e faça 3 transferências. Ou se o cara é impaciente e fica apertando refresh, ele vai ficar mandando várias vezes a requisição de transferência. E aí o que vai acontecer? Vão ser executadas várias transferências financeiras. Quando a gente pega o request dispatcher, na verdade a gente vai encaminhar essa requisição. Então você vai poder fazer o quê? Você vai, se você redireciona essa URL para uma página que vai processar essa informação, você vai conseguir lidar com várias transações ao mesmo tempo. Já fiz a transação, o cara não pode fazer de novo, tá bom?
Foi até aí? Eu sei que eu me enrolei um pouquinho, não sei se eu confundi vocês. Foi até aí, pessoal? Mais ou menos? É, talvez tenha ficado um pouquinho confuso. Vamos lá. Imagina... se você, por exemplo... Não, vamos lá. Esquece um pouquinho o redirect. Vamos pegar um contexto. Imagina que você tem uma página web, você apertou várias vezes o botão. O que o navegador faz? Ele não fica esperando a primeira requisição. Ele faz várias requisições diferentes. Tudo bem? Então você pode simplesmente falar, olha, é uma operação que demora. Redireciona para essa página para ele ficar esperando e não ficar dando refresh na página ou apertando várias vezes. Foi até aí? Sim. Aparece na tela? Então, Júlia, sim. Mas geralmente, aí o que o cara está fazendo? O cara está fazendo uma requisição assíncrona, tá? Como é que o cara faz esse tipo de coisa? O cara fez um JavaScript, que você apertou o botão, ele fez essa requisição para o servlet respondeu um JSON, né? Aí ele já está lá com aquela requisição rodando. Agora imagina que chegou uma outra requisição. Aí o servlet vai responder para ele, olha, essa requisição já está sendo executada. Aí o JavaScript vai pegar e falar, olha, tenha paciência, você já apertou esse botão algumas vezes. Tá bom? Você não vai conseguir fazer isso direto, essa mensagenzinha, só usando o send redirect. A mensagenzinha aparece porque o cara usou um scriptzinho tipo assíncrono, né? Um JavaScriptzinho lá para rodar. Tá bom? Mas sim, ele faz usando esse tipo de coisa. Mais alguma coisa. Foi? Ótimo. Então vamos lá. Então, quando a gente fizer isso, o navegador vai mudar de URL, ele não vai ter a possibilidade de executar a mesma transação seguida. Beleza. O request dispatcher, você vai encaminhar para um cara dentro do servlet. Então, isso vai acontecer. Tá? É claro que existem formas de você evitar. Uma das formas é você fazer essa mensagenzinha que a Júlia falou. Bom, o que a gente quer fazer com o request dispatcher? A gente quer pegar o resultado de uma transação e redirecionar para a página JSP apresentar o HTML. Por que a gente quer fazer esse tipo de coisa? Para a gente poder separar o que é código de domínio, o que é alterar uma conta, alterar um nome, gravar isso em algum lugar, com a lógica que a gente vai apresentar o resultado. Então, a lógica para apresentar o resultado vai ficar dentro da JSP. A gente não vai imprimir HTML dentro do servlet, tá certo? A gente vai escrever o HTML dentro da JSP e ela vai apresentar. E aí a gente acaba separando lógica de domínio com lógica de apresentação. Exemplo, eu posso ter um servlet que responde tanto HTML, quanto XML, quanto JSON. Para que serve isso? Serve para eu ter uma infraestrutura onde o domínio responde a diversas interfaces diferentes. Então, eu vou poder ter um cara fazendo uma transação numa página HTML ou num componente do tipo Android, né? Você faz um aplicativo Android e faz a requisição, ou você pode ter alguma coisa que quer uma resposta do tipo XML, ou fiz um web service que o cara quer crawlear lá minhas informações. Então, eu deixo lá uma API que responde essas coisas para ele poder acessar essas informações. Então, eu possibilito a quem está desenvolvendo criar 3 apresentações para os dados diferentes, sem influenciar no processamento da requisição. Tudo bem até aí? Beleza, pessoal. Então, a tradução desculpa, só para fechar, né? Send redirect redireciona e o request dispatcher encaminha.
Geralmente a gente usa o dispatcher para internamente redirecionar de um servlet para o outro ou de um servlet para uma JSP. Ou de uma JSP para outra JSP, mas isso a gente faz raramente, tá? Fica confuso quando faz esse tipo de coisa. Então, a gente tem que voltar ao HTTP, lembrando que o HTTP é stateless. O que significa isso? Significa que ele não guarda a informação da requisição HTTP anterior. Se você fizer um send redirect, eu não vou ter as informações do formulário anterior. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que guardar essa informação em algum lugar para o próximo servlet acessar. Então, lembrando que quando a gente está fazendo aplicações corporativas, a gente precisa de uma sequência de passos, né? E aí a gente tem que tomar cuidado de como vai lidar com o stateless do HTTP. Então, um exemplo, eu tenho um carrinho de compra. O cara vai lá, faz várias compras e depois ele vai executar alguma coisa, como, por exemplo, apresentar o total de compras, aí sim ele finaliza a compra. Nesse caso, eu tenho que ir guardando a informação de todas as requisições anteriores a HTTP. E aí, essas informações não ficam dentro do HTTP, tá certo? A gente não tem como ter essa informação armazenada, a não ser que a gente use o recurso de sessões, que a gente vai ver que é combinada lá com os cookies. Foi até aí? Entenderam o problema e a ideia por trás? Daqui a pouquinho eu falo como fazer esse tipo de coisa e mostro para vocês. Foi, pessoal? Beleza. Vamos lá. O resto do pessoal ainda está aí ou está todo mundo perdido? Ah, show de bola. Estamos aí, muito bom, legal. Só para vocês entenderem o que é o breadcrumbs. É o famoso pontinho, 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 em que você consegue pular uma página, voltar para a página anterior, avançar numa compra, voltar para um passo inicial da compra, sem ter que passar pelos intermediários. É a migalha do pão do João e Maria. Exatamente, Marcos. Então, é como se você fizesse uma sequência de passos e consiga voltar nesses passos ou sequencialmente ou pulando passos. Tá bom? E aí a gente vai usar uma questão, um conceito de sessão. Então, sessão. Sessão são coisas que ficam dentro do web container. Sessões HTTP são objetos do tipo HTTP que tem a interface HTTP Session, tá certo? Então, lembrando, a gente trata com HTTP recebendo uma requisição e respondendo uma resposta no servlet. Mas a gente tem uma seção que fica dentro da requisição HTTP. Daqui a pouquinho eu vou desmembrar um pouquinho essa seção, tá certo? Na prática, a seção é como se a gente pensasse num pedacinho de memória dentro do meu web container que guarda informações para mim, em que eu consigo dizer para uma requisição aonde está a seção anterior para aquele navegador. Vocês entenderam a ideia por trás? Eu estou falando bem abstratamente para que depois a gente fale um pouquinho sobre cookie, fale um pouquinho de como é que essa seção ela é armazenada dentro do navegador, desculpa, dentro do servidor, e como é que o navegador sabe que aquela seção existe ainda. É como se fosse um pedaço de memória, tá? A seção é onde você guarda objetos que ficam na memória RAM do web container. Então, você vai guardar informações que um navegador vai poder passar, olha, essa é a minha seção. Essa seção eu vou poder acessar objetos que eu guardei anteriormente. Foi até aí, pessoal? Falem comigo um pouquinho, por favor.
Qual foi a confusão para eu poder ajudar? É que eu não sei exatamente como ele guarda esse objeto, ou por quê, ou por quanto tempo. Esquece pouco um como. Vocês estão muito preocupados em entender, né, como fazer. É. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Eu só tenho que passar pelos Uhum. conceitos. A ideia é, HTTP não tem sequência. HTTP não guarda informação de uma requisição para outra. Se eu quiser guardar a informação de uma requisição para outra, eu vou ter que guardar dentro da sessão. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês o que é a sessão e o que eu tenho que passar entre o navegador e o container para que eu possa acessar essas informações dentro da sessão. Tudo bem? Então, mais ou menos como se fosse um struct do seu, um objeto, Não, um a provedor. sessão é literalmente uma área de memória. Não é um objeto. É um local Uhum. onde eu posso colocar objetos. Entendi. Não é um. Você pode colocar vários, tá? Tudo bem? Uhum. Acho que eu entendi agora mais ou menos. Eu vou ter uma interface que vai parecer que a sessão é um objeto, mas é a forma como o Web Container mapeia a tua requisição à sua sessão. Ela vai criar um objeto por dentro que vai te dar acesso a essa grande piscina de objetos na memória para você. Tanto que a sessão é única. Né? Você não consegue que duas pessoas diferentes, dois navegadores diferentes, compartilhem da mesma sessão. Foi, pessoal? Uhum. Então, beleza. Então, agora, vamos dar um passo à frente. Imagina que dentro do meu HTTP, da minha requisição HTTP, eu vou pegar alguém, tá certo? A partir do método request.getSession. É um objeto que tem a sessão para o seu navegador. Eu estou falando do seu navegador, mas não é dentro do seu navegador, tá bom? É um pedaço de memória que está dentro do Web Container. Lembra, o Web Container é uma máquina distinta, o seu navegador nem sabe que ela existe. Ele só pede uma requisição, ele envia uma requisição HTTP e recebe uma resposta do tipo HTTP. Foi, pessoal? Então, quando eu faço request.getSession, eu estou pegando um objeto que acessa a minha sessão. Esse objeto tem dois métodos principais. O primeiro é coloque na sessão um atributo tal. O que é esse atributo? É algo que eu vou nomear. Vamos supor que eu fale assim, olha, coloque na sessão o meu carrinho de compras. Aí eu boto uma string, carrinho compras. E guarda esse objeto na sessão. Então, eu vou ter um objeto que vai guardar as informações do meu carrinho de compras. Como, por exemplo, quais foram os produtos que eu coloquei, qual foi a quantidade e a data e a hora que eu fiz esse tipo de coisa. Foi até aí? Aí, o que eu fiz? Respondi, olha, seu carrinho tem mais um produto. E você continuou lá. Ele não envia, ele armazena. Tá? Não confunde, senão vai parecer que ele enviou o objeto para o navegador. Ele armazena. O objeto está ali na tua requisição HTTP. A partir do momento que a tua requisição HTTP morrer, ele vai morrer. Então, o que você faz? Você guarda dentro da sessão, porque você sabe que a sessão não vai morrer. Ela vai ficar na memória do Web Container. Tudo bem? Então, recebi uma requisição HTTP, respondi ao HTTP. Todos os objetos que eu manipulei ali naquela requisição, eles vão ser destruídos. Se eu guardar ele na sessão, ele vai ser armazenado num pedacinho de memória que vai ser reservado para você por um tempo. Foi, pessoal? Ah, sim, mas eu só estou tomando cuidado com as palavras para não confundir, porque quando fala enviar parece que você mandou para o navegador. Ele armazena, tá certo? Vamos falar de armazenar. Então, ele guarda dentro da memória atual do servidor aquele objeto.
Então, recebi uma requisição. Adicionar ao carrinho a camiseta do Super Mario Bros. Aí ele guarda lá o objeto carrinho de compras, o estado atual do objeto. Respondeu o HTTP, apareceu o quê? No seu carrinho de compras mais um item. Você navega para a página de adicionar outro item. Já é outra requisição HTTP. Eu já não sei mais o que eu adicionei no carrinho. Adicionei lá a caneca do Super-Homem. Como é que ele vai saber que no carrinho eu tenho uma camisa? Porque ele vai ter dentro da seção objeto carrinho, que ele vai pegar pelo get attribute. Entenderam agora? E aí ele vai falar, carrinho, adiciona agora esse objeto caneca do Super-Homem. Foi, pessoal? E aí vai ficar guardado na seção, ele vai responder, olha, adicionei, a sua tela vai apresentar 2 itens. De novo, acabou o HTTP. O seu navegador não sabe de nada. A única coisa que ele sabe é que tem uma seção lá que ele pode acessar. Na verdade, é isso que ele sabe. Ele fala, olha, toma aqui um negócio que identifica a minha seção, que a gente vai chamar de biscoitinho. Toma um biscoitinho, né, para eu poder acessar a minha seção, que é o famoso cookie. Isso eu falo daqui a pouquinho. Então, a gente começa a falar que as sessões servem para a gente armazenar objetos a serem utilizados em chamadas subsequentes pelo cliente. Então, vamos lá. Ó. Obtendo a referência para uma sessão http session request.getSession. Foi? http set attribute. Botei um cliente na minha sessão. Observa uma coisa, esse método setAttribute, ele recebe uma string e um objeto da classe Object. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um upgrade no seu objeto. No sentido de, agora o seu objeto está sendo, está sendo visto pela seção como um object. O object é o objeto raiz do Java. Se vocês não sabem, tudo em Java é uma classe filha de object, você querendo ou não. Se você não botar extend object, sinto muito, o Java vai colocar para você. Então, a sua classe cliente é um object, que vai ser armazenado nessa seção aqui, com uma chave cliente, que identifica o object cliente. Quando a gente for acessar esse object, o que ele vai retornar no getAttribute? Ele vai ter um object, ele não sabe qual é essa classe. Estão vendo aqui, ó, object, getAttribute, string. Então, quando vocês forem acessar esse object aqui, vocês têm que fazer o downcasting. Eu falei upgrade, né? Desculpa, é upcasting. O que é o downcasting? Você está falando para o Java assim, Java, eu garanto para você que esse objeto que está vindo aqui é da classe cliente. Então, não vai dar erro de compilação quando ele tentar colocar aquele objeto dentro de cliente. No momento da execução, se esse cara não for da classe cliente, aí vai dar um erro de execução, que você está tentando mapear algo em memória que não é da classe cliente. Então, se você, por exemplo, armazenar dentro da variável cliente na sua seção, né, um objeto do tipo carrinho de compras, no momento em que você passar por essa linha aqui do seu servlet, vai dar um erro no seu servlet, dizendo que esse objeto que está sendo mapeado pela chave cliente não é do tipo cliente. Foi até aí, pessoal? Então tem que ter atenção para o downcasting, porque nesse caso aqui, como não tem erro de compilação, o Eclipse vai deixar passar. Ele só vai dar, no máximo, um warningzinho, dizendo que você está fazendo o downcasting para tomar cuidado com isso. Quando ele dá warning, geralmente ele não dá warning. E aí você pode ter um erro de execução. Foi até aí? Então, um resuminho. A minha ideia agora é a gente exercitar um pouquinho, eu com vocês, essa questão. Servlet, objeto Java, que responde a requisições web. Chegou uma requisição HTTP,
ele é mapeado para um objeto servlet. Esse objeto é instanciado se ele não tiver em memória, ou a gente vai chamar um método do get, ou do post, ou do put, que vai ser, em teoria, contemplado pelo método do service. Container web são extensões, são componentes que a gente coloca no servidor web para poder fazer essa dinâmica do servlet. Objeto HTTP servlet é a classe que a gente vai estender para implementar os métodos get, put, post e coisas do gênero para a gente poder programar o web com a nossa classe Java. Requisições do tipo HTTP podem ser redirecionadas ou encaminhadas, como a gente viu. E, por fim, a gente tem uma seção HTTP, que é um objeto que implementa uma interface para acessar a seção de um container. De novo, esse objeto ele só acessa onde a sua seção guardou as coisas. A seção não é um grande objeto, ela é um pedação de memória que fica no seu servidor, que tem objetos dentro. Se você trabalha com objetos, o Java vai te dar um objeto para acessar esse grande pedação de memória. Beleza, pessoal? Então, vou deixar esse exercício para vocês, tem os linkzinhos no final. Vamos trabalhar agora com o nosso Eclipse para brincar um pouquinho com as sessões. Pessoal, me dá 5 minutinhos só para eu beber uma água, que eu estou começando a ficar meio com a garganta meio arranhada e eu esqueci de pegar água. 5 minutos é um exagero, 2 minutinhos, só vou pegar uma água. Estou de volta. Posso continuar? Acho que sim. Parece que todo mundo ainda está aí, né? Falei que ia ser rapidinho. Beleza. Então vamos lá. Se tudo der certo, né? A gente fecha essa parte e já segue em frente. Vocês notam que eu estou indo bem devagarzinho, porque quando a gente trabalha presencialmente, já tem problema com vocês entenderem o que é essa dinâmica do servlet. Remotamente vai ficar mais complicado de eu acompanhar se vocês estão conseguindo fazer as coisas. Então, estou demorando mais do que o planejado nessa parte. Bom, então vamos lá. Eu vou pegar um exemplo parecido com aquele. A gente ainda não tem a JSP, então eu vou tentar fazer algo bem bobo. Vamos lá, vou criar um servlet novo, acho que vocês já sabem, né? Clica no projeto, vem aqui no botãozinho S. Ele vai abrir um pop-upzinho, vai dizer qual é o pacote, o nome da classe. Aí eu vou colocar o famoso oi.java. Vou adicionar o método do get. Estou falando só para a gente não perder tempo. Vou fechar esses outros caras aqui para não confundir vocês.
Então, vamos lá. Tenho agora um novo servlet. Vamos fazer um testezinho para ver se está tudo certo com a máquina, né? Então, primeiro eu venho aqui no server. Esperar o meu Eclipse abrir, que ele está bem nerdinho. Tomcat, vocês estão vendo que o meu servidor está parado. Então, ele está offline, né? Lembrando que o meu projeto é comp3. E aí, então, eu teria localhost 2.8080 barra comp3 barra oi com O maiúsculo. Ah, não gostei do O maiúsculo. Bota o O minúsculo e seja feliz. Ok, salvei. O que vai acontecer? Como eu acabei de salvar esse tipo de coisa, ele grava isso e entrega por servidor web. Vou iniciar o meu servidor web. Clico com o botão direito do Start, ou, se você quiser, cliquei no negócio errado aqui. Você faz o deploy do seu projetão, clica com o botão direito em comp3, lá na raiz do seu projeto. De novo está um pouquinho lerdo. Né? Run as, e aí depois Run on server, e escolhe o servidor. Se você já fez isso, é só você vir aqui em cima, ó, no Run, e apertar ele direto. Meu servidor está iniciando. Professor, uma pergunta. No create servlet, onde você colocou o nome oi.java? Class. Vai ter um campinho classe, que é a classe que você está criando. Então, vocês vão ver aqui que o meu servidor já está sincronizado, né? Em teoria, o meu projeto já está lá rodando bonitinho. Se tudo deu certo, ninguém está usando a porta 8080 do meu servidor, da minha máquina aqui, né? Que no caso é o meu notebook. E agora a gente vai tentar acessar localhost 8080 comp3 oi serveret comp3. Então foi exatamente o que eu fiz no nosso querido Eclipse. Todo mundo acompanhou? Show de bola, né? Então, vamos continuar aqui, devagar e sempre. Vou tirar esta linha aqui. E aí, eu vou começar trabalhando logo com a sessão, tá bom? Depois eu trabalho com os dispatcherzinhos, que aí vocês vão ver o que eu vou fazer. Então, agora, request.get session. Então, esse meu objeto session vai ter o quê? Ele vai ter a sessão do meu servidor para o contexto do meu navegador. E aí, isso significa que eu tenho uma chavezinha que eu não vejo no meu código Java, que ela é passada dentro do meu cabeçalho HTTP, que é o ID da sessão no server, no web container. É como se eu falasse assim, uma das respostas do web server para a sua máquina é dizer qual é a sessão que você está utilizando. Ele vai criar e vai dizer para a sua máquina. Então, o seu navegador não sabe o que tem dentro da sessão. A única coisa que ele sabe é que tem um ID, que é a sessão, que vai ser mapeado dentro do seu web container para esse objeto session. Vocês entenderam mais ou menos a dinâmica da coisa?
import. Você está usando Eclipse? Está usando alguma IDE? Ou você está usando editor de texto? Import. Você está falando de import de classe? É que deu problema na hora de fazer esse exemplo aí de um importzinho. Marcos, Só usar acompanha o comigo agora, senão eu acho que vai ficar difícil você fazer junto comigo. E aí vai acabar que eu vou demorar um pouquinho. Depois a gente conversa sobre isso. Pode ser? É porque senão também quebra um pouquinho do raciocínio que eu estou pensando qual é o exemplo que eu vou fazer com vocês agora. Então tá. Então vamos lá. Então aqui eu vou ter a minha seção. Vamos supor que a gente quer armazenar alguma coisa na seção. Para eu começar a brincadeira, eu vou colocar só uma besteirinha, tá? Desculpem. Apertei o ponto. 7 attribute. Lembrando que é sempre a chave e o objeto. Então, vou colocar aqui nome. Vou fazer assim, para ficar mais divertido. Tudo bem? E aí, o que eu quero fazer é literalmente encaminhar isso para um outro servlet que vai responder. Criei uma classezinha chamada resposta oi. Vai aparecer agora para vocês. Esqueci de tirar essas coisas daqui. Alguém fez alguma pergunta? Deixa eu ver. Eclipse pode. Vocês fizeram alguma pergunta e eu não vi? Foi isso? Deixa eu voltar aqui. Quando eu estou no Eclipse, às vezes... Aparentemente o mix do André mudou um pouquinho, ele saiu de voltar. Acho que é isso que aconteceu agora. Ah, show. Estava tentando entender, porque quando eu estou no Eclipse, cobre um pouquinho do chat. Eu não resolvi isso. Beleza. Então, vamos lá. O que é que eu quero fazer aqui? Apaguei. Não, tá. Eu quero que um servlet escreva um nome. Eu vou redirecionar para o servlet resposta oi. E o resposta oi vai pegar da sessão. Então, vamos lá. Eu esqueci de colocar o Eclipse para vocês, né? Hoje eu estou muito enrolado com esse layoutzinho. Então, em teoria, eu estou pegando a seção da requisição HTTP. Notem que se eu fizer isso daqui, ó,
vai aparecer uma reclamaçãozinha do Eclipse aqui ou do seu editor dizendo que o que eu estou colocando na variável string não é uma string. Então, apareceu o tipo não é string. Então, a gente faz lá o downcasting. Ó. Vai sair... esqueci de botar o S maiúsculo. O vermelhinho, mostrando que o nome agora é uma string. E aí eu vou fazer, ó, response. O que é o getWriter? É o cara que imprime na tela o que eu quero a partir do servlet. Vamos entender um pouquinho o que eu estou fazendo? Faltou um N aqui, né? Então, vou explicar um pouquinho a ideia para vocês agora. Criei uma classe Java, em que ela vai colocar na seção uma variável do tipo nome. Tudo bem? Eu ainda não terminei. Eu vou redirecionar daqui para um outro servlet e deu branco agora, peraí. Esqueci a palavrinha mágica. Peraí. Desculpem. Se é uma requisição que a gente está redirecionando, vem no objeto do tipo requisição, e não no response. Era isso que eu estava errando. Então, vamos lá. Quando eu acessar comp3/oi, o meu doGet vai pegar a seção, vai setar a variável nome e vai colocar dentro da seção. Depois, ele vai redirecionar para o resposta oi, que é um servlet mapeado aqui, aonde ele pega o nome da seção e imprime essa string aqui. Foi? Tudo bem, pessoal? Deixa eu voltar lá. Beleza. Eu vou dar uma roubadinha. Eu vou colocar nome como object agora, porque eu quero fazer o nome ser um object null, tá? Senão eu não vou conseguir explicar o negócio. Na verdade, não tem caching para object. Pronto. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou tentar acessar essa URL resposta oi aqui. O que vai acontecer? Ele vai pegar a seção, o atributo nome vai retornar null. Então, vai aparecer assim, olá, o seu nome é null. Interrogação. Tudo bem até aí? Isso vai dizer que eu ainda não coloquei a variável na seção,
que é o nome. Rapidinho, professor. Uhum. Ali no get attribute, eu acho que o nome está errado. Tá Eu botei mesmo. name, né? Não tem problema, depois eu mudo. Mas obrigado. Pronto, vamos lá? Vamos ver o que acontece. Vocês entenderam por que apareceu null ali? Uhum. Alguém ficou com dúvida nesse momento? É importante. Se ficou, dá um... Repete, por favor, não arranca pedaço. Então, vamos lá. Eu acessei a URL resposta oi. Estão vendo aqui? Só que nesse momento, o que eu tenho no atributo nome? Eu não tenho nada. Então ele vai pegar e vai falar, não tem objeto nenhum, logo a variável nome está vazia. Isso significa que ele vai concatenar o vazio, que é traduzido como null. Então ele vai colocar, olhar, o seu nome é conteúdo da variável nome, que é null. Porque eu ainda não acessei o oi. Eu fui direto para o resposta oi. Porque eu queria mostrar que eu vou alterar a sessão. Agora eu vou acessar o oi. Tá bom? Beleza, agora vamos lá. Agora, a minha ideia é já mostrar duas coisas de uma vez só. Primeiro, eu vou alterar... Deixa eu ir para o oi lá, né? Eu vou alterar a minha sessão, né? Ó, peguei a sessão, alterei, coloquei um nome, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou redirecionar para um outro servlet. Reparem que o meu navegador não vai mudar. A resposta vai ser para uma requisição HTTP, que é a requisição do oi. Então vamos lá. Só um instante. Só estou vendo se eu por acaso escrevi um mapping na hora de redirecionar errado. Estou recarregando. /oi. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou fazendo, para vocês verem. Vou imprimir aqui, vou redirecionar. Mas eu vou imprimir no console, tá? Beleza. Vamos voltar lá para navegador. Se alguma coisa. Request.getDispatcher. Desculpem. Eu só peguei o request dispatcher e não. Agora é forward. Fiz besteira. Tinha esquecido de dar o forward
que é quando ele chama. Então vamos lá. Vamos traduzir essa linha aqui que eu acabei de escrever. Pegue o dispatch. Ah, perdão. Muito bom, muito bom. Esqueci de voltar. Eu esqueci de dar o forward. O que é o forward? Quando eu faço get request dispatch, eu só peguei o objeto que vai redirecionar. Agora eu redireciono. Quando eu faço isso, eu estou encaminhando a requisição e a resposta. Senão, como é que ele sabe que eu estou encaminhando? Tudo bem até aí? O que eu estava fazendo antes era isso. Ó. Ele só pegou um objeto e retornou para uma variável. Ele não redirecionou. Por isso que o oi ficou em branco. Foi, pessoal? Quando você faz isso, agora sim, ele vai encaminhar a requisição e a resposta. Esqueci completamente disso. Viram aparecendo o nome? Então, o que aconteceu no passo a passo? No passo a passo, eu mandei uma requisição para o Java, ele forçou o nome a aparecer numa seção, chamou o objeto que pode redirecionar, encaminhou a requisição e a resposta. Em seguida, o objeto que foi encaminhado pegou o nome da seção e apresentou na tela. Tudo bem até aí? Beleza, então. Eu vou deixar agora um desafio para vocês. E aí a gente faz isso na próxima aula e já fala de coisas mais interessantes como JSP e outras coisas. Eu vou deixar para vocês o desafio, e aí sim, é para usar as coisas que eu ainda não falei aqui, mas que tem no slide, quer dizer, que eu não mostrei o código, mas eu já falei o que era, né? O dispatcher, tentar vocês mexerem nisso, a fazer esse exemplo. Fazer uma tela de login e senha e depois tentar verificar esse login e senha. Login e senha fixo, tá? Que tenha user e 1, 2, 3, 4. E aí, assim, é de propósito. Eu quero que vocês tentem usar o que está no slide e tenham a criatividade para poder fazer esse tipo de coisa. Não é para usar mais nada além de servlet. Se tem que aparecer um HTML na tela, apresentem pelo servlet. Na próxima aula eu mostro para vocês a JSP. Estou fazendo de propósito para vocês terem a curiosidade de mexer. Vão surgir algumas dúvidas, e aí essas dúvidas vão levar a situações que eu posso ajudar vocês. Tá bom? Então eu vou deixar esses dois desafios com esse exemplo que eu falei, fazer esses dois exercícios aqui, com o que vocês já sabem agora. Tá bom, André? Não pode roubar, não pode usar mais nada além do que vocês aprenderam até agora. Faz o check-in. Faz o check-in para mim. A gente vai correndo. Ou se quiser, você vai na frente, eu vou atrasar. Faz um shake. Dá tempo ou você perdeu o horário? Falta 10 minutos para começar. Então, o que você quer fazer? Tá bom, então. Falta 10 minutos, entendeu?
Beleza, galera? Então, assim, eu estou fazendo isso de propósito mesmo, não é? É para vocês terem a curiosidade de já ir mexendo com essas coisas iniciais, para depois a gente mostrar como é que faz isso um pouquinho mais avançado. E aí, eu vou colocar os videozinhos explicando essas coisas de novo, fazendo os exemplos. Próxima aula, a gente mata essas dúvidas, começa a falar de JSP. A partir do momento que eu falar de JSP, aí eu já consigo falar com vocês de exemplos práticos, pegar um mini-mundo, tentar fazer as telas, fazer uns exemplos. Agora eu estou deixando bem livre, mas para vocês mexerem como curiosidade mesmo. Todo mundo entendeu qual é o objetivo do exercício? É apanhar dessas besteirinhas para vocês começarem a entender o que é que tem de diferente. Se eu chegar agora e fazer assim, faça um sistema que apresente uma tela complicada, e vocês não vão entender nem o que é request, nem o que é o response, nem o que é a sessão. Então, né, a gente já falou um pouquinho sobre os atributos, eu não mostrei como é que faz, mas eu falei como é que pega o atributo do formulário, como é que apresenta, tem nesse slide. E aí eu quero que vocês tenham a curiosidade de tentar fazer isso para depois eu ajudar vocês. Sexta-feira a gente brinca um pouquinho melhor com isso, para eu poder começar a ter confiança e ir acelerando o processo, que agora está muito devagar. No slide você falou que no slide tem como pegar o atributo do formulário? Tem sim, deixa eu mostrar. Estou olhando para a minha tela que espelho de vocês, tá? Por isso que eu estou fazendo careta e olhando para o lá. Ué, não tem? É, pensei que tivesse. Bom, eu deixo como desafio vocês descobrirem por enquanto, e aí eu falo na próxima aula. Jogou no Google é a coisa mais fácil que tem, tá bom? Estou muito preocupado de vocês saberem o nome não, vocês vão aprender rapidinho. Pensei que tivesse no slide, mas aí fica como desafio também. Tá certo? Vocês vão ver que não é difícil fazer isso não. Aproveita e dá um trabalhinho a mais para vocês. Isso. Tá, mas não vai ser difícil não. E qualquer dúvida me manda um e-mail. Mas é bem parecido com a sessão, dando a dica para vocês. Lembrando que os campos do formulário vêm da requisição. Então, vocês provavelmente vão acessar os atributos da requisição no objeto request. Então, provavelmente é request ponto alguma coisa para pegar o atributo. Todo mundo entendeu? Sim, sim. Beleza? Vocês só têm 2 dias para fazer isso. Então, assim, não vai ser um caos. Vai ser só para matar a curiosidade mesmo e já vocês já terem a curiosidade de ir implementando. Eu quero que vocês botem a mão na massa, para vocês terem dificuldade nessas coisinhas agora no começo. Não adianta eu estar lá falando do modelo de domínio com uma camada intermediária e vocês ainda estão apanhando com sessão, não entendendo o que é uma sessão, tá bom? E aí eu revelo o mistério na próxima aula. E, por acaso, tem 2 links aqui, né? Será que neles não tem? Deve ter, né? Beleza, pessoal? A dica aí também, né? Show de bola? Esses slides já estão lá, os de Servit já estão lá. Pretendo começar a gravar as aulinhas... Gravar não, desculpa. Gravar eu já gravei. Eu tenho que editar. Tem que terminar. HTTP session cannot be resolved to a type. Você fez um servlet, né?
Você criou uma variável HTTP Servlet, é isso? É o seu import que está dando erro. Agora, por que você deu um import nessa classe? Deixa eu te mostrar aqui no Eclipse. Rapidinho, professor. Uhum. Pelo exemplo também, ele pediu para dar import. Aí na sugestão ele já faz o import para você. Então já só botei ele. Então, mas olha aqui, tem que ser o JavaX Servlet HTTP Session. Uhum. Você fez dessa forma aqui? Esse tipo de erro só dá quando você está ou escreveu errado o nome da classe, ou o seu import não está funcionando direito. Tipo, você esqueceu o import, ou colocou o import errado. Cannot be resolved to a type. Você salvou? Salva o seu arquivo que provavelmente essa mensagem vai parar. Eu vou dar uma olhada aqui. Mas eu acho que deve ter alguma coisa dessa de import mesmo. Tá? É porque às vezes a gente dá o Ctrl Shift O e não dá Ctrl Save. Quando não dá Ctrl Save, o Eclipse continua reclamando que não achou o tipo. Você tem que salvar para ele interpretar de novo. Tá bom? Qualquer coisa, se continuar ocorrendo, você me manda isso, me manda o seu código por e-mail, só o pedacinho que está dando erro, tá? Não manda o projeto inteiro não, que eu dou uma olhada e vejo para você. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida com relação ao que eu falei hoje? A questão da sessão, a questão do redirecionamento? Ah, vocês podem ainda estar um pouquinho inseguros, que não gravaram tudo? Sim, a gente tem que praticar, tá certo? Então, não tem como, né? Programar é praticar, tá bom? Não fiquem desesperados se vocês não decoraram as palavrinhas, os nomes dos métodos. O que eu quis passar hoje foi mais a ideia por trás mesmo de como é que funciona, né? De como é que as sessões funcionam, o que a gente tem que ter em mente, que os valores são atributos e que você pode passar um objeto, que é uma piscina de objetos, e aí vai. Tudo bem até aí? Então, por hoje eu encerrei, tá? Eu já estou editando o vídeo da aula passada, devo colocar lá no YouTube e botar o link lá no SIGA. Pretendo fazer a mesma coisa com esse vídeo daqui, porque tem muita interrupção, né? Eu parei para beber água, aí fica um vídeo muito longo, tá? E também estou editando algumas coisas que eu já gravei para poder postar. E aí, em breve vocês vão ter, inclusive, as revisões lá do material de Java e coisas do gênero. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos e até sexta-feira. Olha, professor, obrigado a aula aí. Eduardo, a gente vai usar o banco do próprio Java, que é o banco em memória, tá? Para a gente não ter problema de instalação. A própria linguagem Java tem um bancozinho que ele executa em memória quando você acessa ele. Eu até vou falar com ele sobre ele um pouquinho quando a gente for falar de JDBC. Então é para ser algo que a gente consiga gerenciar. Me perguntaram isso na aula passada, é o Java Derby. Tá? É um jarzinho que você vai baixar e vai colocar dentro do seu projeto para dar import. E aí você vai trabalhar. E aí a gente tem um consolezinho para fazer as SQLs, mas é bobeirinha. É só para a gente não ter problema, o meu servidor de banco não está funcionando direito, aí às vezes a versão, e acabar perdendo tempo com isso. Beleza, pessoal. Boa tarde.